Chuva dos últimos dias deixa a população de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, em alerta. Até agora, 19 açudes estão sangrando no Ceará, mas os principais reservatórios do estado ainda estão com pouca água acumulada. Nesta edição, você vai ver também. O projeto piloto que vai reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti. A partir do dia 20 desse mês, as estações começarão a ser instaladas nas casas dos moradores. Tem ainda a marca histórica de 8 milhões de pessoas atendidas nas unidades do VaptVupt em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. A ideia é evitar filas. Para isso, existe o serviço de agendamento. No futebol, a gente mostra o empate de 1-1 entre Ceará e Fortaleza no segundo Clássico Rei do ano. Foi neste domingo, na Arena Castelão. E os detalhes da programação pela Festa Anual das Árvores, que acontece durante toda esta semana. O Jornal da TVC desta segunda-feira, 18 de março, está começando. Olá, boa noite. A Agência Nacional das Águas embargou a barragem do Açude Grangeiro em Ubajara, na Serra da Ibiapaba. A medida foi tomada devido aos riscos de rompimento da estrutura e deve continuar até que todas as providências para garantir a segurança do local sejam tomadas. Mais de 500 famílias devem ser evacuadas por morarem próximo ao equipamento. Apesar do aporte de água nos açudes por conta da quadra chuvosa, os maiores reservatórios do estado seguem em situação crítica. O Castanhão, por exemplo, que complementa o abastecimento de Fortaleza e região metropolitana, tem apenas 3,57% da capacidade máxima. Já o Oroz, o segundo maior açude do estado, tem 5,28% do volume máximo. Veja como está a situação hídrica hoje. 19 dos 155 reservatórios monitorados pela COGER estão sangrando. 8 na Bacia Metropolitana, 4 na Bacia do Coreaú, 3 na Bacia do Acaraú, 3 na Bacia do Litoral e 1 na Bacia do Banabuiú. O açude Angicos, que fica na Bacia do Coreaú, deve encher nos próximos dias. Apesar do aporte, 95 reservatórios cearenses continuam com menos de 30% de água acumulada. Os detalhes estão no portal hidro.ce.gov.br. O feriado de São José, celebrado amanhã, deve ser com chuva em todas as regiões do Ceará. Se a previsão da FUNSEMI for confirmada, é sinal de que o inverno vai ser bom, de acordo com a crença popular. Veja como fica o tempo. Choveu em 47 cidades até às 7 da manhã desta segunda-feira. Moraújo, Coreaú e Granja registraram os maiores índices. De acordo com a FUNSEMI, a semana começou com um cenário favorável à chuva em todas as regiões do estado, inclusive amanhã. Porém, o motivo, segundo o meteorologista Raul Fritz, tem uma explicação científica. O dia de São José acontece próximo ao equinócio de outono. Corresponde à mudança de estação, né? A gente sai do verão, do hemisfério sul, para o outono, né? No hemisfério sul. Então o Sol está aparentemente, diretamente, passando por sobre o equador da Terra. Isso acontece no dia 20. Então há essa proximidade entre a mudança de estação do dia do equinócio de outono com o dia de São José. Começou hoje a capacitação de agentes comunitários e de combate a endemias para o projeto de controle do Aedes aegypti. A experiência teve sucesso lá na região amazônica, onde o próprio mosquito é usado no combate às larvas, com 95% de sucesso. Hoje não teve visita nas residências para os agentes de endemias e agentes comunitários de saúde que atuam no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. É que eles participaram da capacitação sobre o projeto piloto para controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya. E o momento foi de muito aprendizado para o supervisor Roberto. Alguns anos atrás tivemos muitos casos de chikungunya, de dengue na localidade de São João do Tauape. E assim, o agente de endemias está diariamente nas residências do dia a dia, mas muitas vezes eles não têm aquele acesso direto aos focos. Esse trabalho vai fazer com que eles saibam exatamente onde está tendo os maiores casos de maior infestação.
A formação tem como objetivo reduzir o número de mosquitos, utilizando a metodologia de estações disseminadoras com larvicidas, uma parceria do Instituto Leônidas e Maria Dean, da Fiocruz e Ministério da Saúde com a Prefeitura de Fortaleza. A estação é simples, é um potinho com um pano, sim, que a gente precisa de pano para que mantenha úmido o larvicida que se coloca impregnado no tecido. Então, o mosquito chega e posa sobre esse tecido e ele vai carregando essas partículas para outros criadores. Segundo o levantamento feito pela Prefeitura de Fortaleza, 80% dos focos do mosquito Aedes aegypti estão nas residências e as estações serão de grande valia para combatê-los nas áreas onde os agentes de endemias não conseguem chegar. Inicialmente serão instaladas 1.000 estações iguais a estas nas casas dos moradores do bairro São João do Tauape a partir do dia 20 deste mês. E vai funcionar da seguinte forma: o técnico autorizado da Prefeitura de Fortaleza irá até a residência e pedir autorização aos proprietários para colocar essas estações em áreas que fiquem longe do alcance de crianças e animais domésticos. Entre os espaços das casas, garagem, quintal, varandas, lavanderias, entre outros. Nós precisamos de outras ferramentas de controle de um grande desafio que está posto para o Brasil há 33 anos, que é o Aedes aegypti, com a gravidade da transmissão da dengue e agora nos últimos 5 anos com a transmissão também de zika e chikungunya e a possibilidade da reintrodução da febre amarela urbana. Portanto, os moradores terão uma participação estratégica nesse processo. Temos certeza da participação da população de Fortaleza, ela nunca nos faltou, ela irá colaborar para que dentro de um ano nós teremos as respostas concretas para análise e dizermos é efetivo e se for efetivo isso passar a ser adotado como política pública do controle da Aedes aegypti dentro da cidade de Fortaleza. Além do Ceará, outros estados também receberão o projeto, entre eles Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás e São Paulo. E é preciso que a população continue com as ações de combate, não deixando água parada no ralo do banheiro, fechando a caixa d'água, tampando a lixeira, limpando o potinho de água do bichinho de estimação, colocando terra nos vasos de plantas, limpando também a bandeja externa. Tampe e lave toda semana o tambor, tanque e pote. Todas essas ações juntas ajudarão no combate ao mosquito, principalmente nos meses de março a maio. A gente tem que fazer a nossa parte também. A seguir, você vai saber como é que vai ficar o funcionamento do comércio e outros serviços nesta terça-feira por conta do feriado de São José. E vai ver também a marca histórica de 8 milhões de pessoas atendidas nas unidades do VaptVupt em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. O equipamento dispõe de serviços como a emissão de RG e a busca por emprego, entre outros. O Jornal da TVC volta já. As unidades do VaptVupt em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral estão comemorando uma marca histórica. 8 milhões de pessoas atendidas. Entre os serviços mais solicitados estão a emissão de RG, a busca por emprego nas agências do Cine-DT e os serviços do Detran. As unidades do VaptVupt atendem as comunidades na capital, nos bairros Antônio Bezerra e Messejana, além de outras 2 no interior, em Juazeiro do Norte e Sobral. Só em 2018 foram realizados mais de 2 milhões de atendimentos. Em janeiro e fevereiro desse ano, quase 500 mil pessoas buscaram algum tipo de serviço. O VaptVupt é uma central de atendimentos toda no mesmo lugar. E a ideia por aqui é evitar filas. Para isso existe o serviço de agendamento, até pelo celular. É feito um trabalho de gestão de atendimento, né? Em alguns serviços nós já conseguimos, junto ao órgão, criar link para que o cidadão possa fazer o agendamento, como é o caso do nosso serviço, que é o carro-chefe, que é a carteira de identidade. São diversos serviços que podem ser solicitados por agendamento, como carteira de identidade, CPF e cadastro de emprego nas agências do Cine-IDT. As unidades do VaptVupt são localizadas em pontos estratégicos para atender o maior número de comunidades dos bairros. Hoje nós temos cidadãos chegando 5 horas da manhã em busca do atendimento, algo que é desnecessário, já que a gente tem
um link dentro do site, onde o cidadão pode escolher o dia, a hora e o local que ele quer ser atendido. Nas 4 unidades, seja em Sobral, Juazeiro ou em Fortaleza. Foi assim que o Nicolas conseguiu solicitar a segunda via da carteira de identidade rapidinho. Eu fiz o agendamento pela internet, não precisei pegar a fila quando eu cheguei, logo quando eu cheguei eu fui atendido. Juntando todas as unidades, são 11 mil atendimentos diários. Só na unidade do Antônio Bezerra, 3 mil atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira em horário comercial. E a meta é ampliar cada vez mais. A Leonita tem direito ao atendimento preferencial e já utilizou o serviço do VaptVupt várias vezes. CPF, a identidade, mas consegui. Não fica assim um no canto, outro no outro, não é muito distante. Facilita sim. É tudo aqui? É tudo aqui, tudo no mesmo local. Hoje você vai ajudar o esposo. O que é o serviço? É a identidade dele. E amanhã, por conta do feriado, alguns serviços devem ter o horário diferenciado. Confira como é que fica. Escolas, universidades, agências bancárias, dos Correios e o Metrofor não vão funcionar amanhã. O comércio do centro, shoppings, supermercados, padarias e postos de combustíveis abrem normalmente de acordo com o horário de cada estabelecimento. Quem precisar dos serviços de urgência e emergência em saúde deve procurar uma das unidades de pronto atendimento. CAGES e Enel vão trabalhar em regime de plantão. Para os católicos, São José é o padroeiro do Ceará. Por isso, a Catedral Metropolitana de Fortaleza vai realizar uma programação especial de missas. O repórter Everton Lucas é quem traz os detalhes. Olá, Christian. Amanhã, o dia de São José, como você bem falou, o cearense espera, é claro, muita festa e muita chuva, né? Para falar um pouquinho mais sobre a programação que vai acontecer na Catedral, já que São José é o padroeiro do Ceará e vai ter uma programação toda extensa, eu converso agora com o pároco da Catedral, o padre Clairton Alexandrino, que vai falar um pouquinho. Padre, como que vocês estão preparando esse momento para os fiéis nesse dia de São José? 8h30 a primeira missa, depois nós temos a missa às 10 horas, que é a missa dos Josés. Eu agradeço a Deus essa inspiração, porque realmente movimentou muito, a catedral se torna pequena para a multidão das pessoas com o nome de José e derivados de José. Né? Às 10 horas da manhã, a missa dos Josés, ao meio-dia para os jovens, adolescentes, para as crianças, aí a gente distribui bombom, distribui pirulito para a criançada, etc. E às 16 horas nós temos a missa da família para rezar por a família que é alvo hoje de tantos ataques e é vítima de tanta desestruturação. E então quem vem celebrar essa missa das 18 horas é o nosso bispo auxiliar, o Dom Valdemir. E depois da missa das 16 da família, às 17 horas, se inicia a procissão de São José, que eu não sei nem se vai ter com a chuva. Se tiver, muito bem-vindo, a chuva pode vir, São José não tem problema com isso, a gente faz aqui dentro da igreja. E depois da missa das 17 horas, então, para fechar com chave de ouro, a celebração presidida pelo nosso arcebispo, Dom José Antônio. Perfeito, padre. Muito obrigado, viu, pelas informações. Está aí, Christian. A gente espera que amanhã, no dia de São José, que muita água caia do céu aí para lavar e para saciar também a sede de esperança dos nossos agricultores no nosso Ceará. Eu volto com você aí no estúdio. No próximo bloco tem o quadro Eu Empreendedor, com histórias de sucesso no mundo dos negócios e dicas para você chegar lá. No futebol tem um empate de 1-1 entre Ceará e Fortaleza no segundo clássico Rei do Ano. Foi neste domingo na Arena Castelão. E você vai ver a programação pela Festa Anual das Árvores, que acontece durante toda esta semana. É daqui a pouco. Bora de futebol. O segundo clássico Rei do Ano terminou com um empate por 1-1 entre Ceará e Fortaleza na Arena Castelão. Apesar do espetáculo na arquibancada e em campo, o que marcou a partida foi uma confusão entre as equipes já no final do duelo, que resultou nas expulsões de Derlei e Leandro Carvalho. A repórter Germana Pinheiro acompanhou tudo e mostra agora pra gente. Em campo, a disputa foi acirrada mais uma vez. O Ceará mandando no primeiro tempo sem dar espaços para o Fortaleza e desperdiçando oportunidades. De novo, a trave atrapalhou a vida do alvinegro. E o Roger continua sem calibrar o pé.
Até que num cruzamento do Samuel Xavier, a bola sobrou nos pés do Felipe Bachola e ele mandou direitinho para a caixa. 1-0 para o Ceará. Já no segundo tempo, o poder mudou de lado e o Fortaleza foi quem dominou. Logo aos 2 minutos, o Júnior Santos perdeu um gol praticamente feito. Certo, a bandeira já dava impedimento, mas... Aí o Oswaldo, que chamou a responsabilidade para si, cruzou na cabeça do Ederson. O resultado foi o mesmo do Clássico Rei passado, mas o placar não, e com gols, a partida fica ainda mais emocionante. No caso deste Clássico Rei, em especial, bota emoção nisso. Partida se encaminhando para o fim, 2 equipes atrás de resultado, o clima esquentou. Leandro Carvalho levou amarelo por reclamação, estava meio transtornado, e o Derlei foi tirar alguma satisfação. E aí pronto, confusão em campo. Jogadores expulsos, os atletas não conseguiam conter a briga, a arbitragem muito menos. Conclusão, todo mundo foi para o campo e o Rogério Ceni tentando tirar o Derlei. O treinador tricolor foi acalmar também os adversários, mas até a comissão técnica entrou na confusão. Eu não vi por onde começou, para ser honesto, porque como o Edinho estava sentindo cãibra, eu já estava pensando como amar a equipe na ausência do Edinho. E quando eu vi já estava... Eu não sei nem quem começou, de onde surgiu, não sei o porquê. Vou ver com calma na televisão se aparece alguma coisa. Mas nunca é legal ter jogadores expulsos, um princípio de confusão. É melhor se a gente puder manter a ordem e dar o exemplo, logicamente, para o torcedor. A confusão eu não vi, cara. Sinceramente, eu estava lá do outro lado, né? Eu vi que o Leandro estava envolvido, o Derlei, são 2 caras, né? O Derlei foi um cara que eu oportunizei no Inter, é um cara que eu gosto muito, né? Mas também tem sangue quente, eu não sei, parece que a torcida xingou o Leandro falou. Não posso te falar em maiores detalhes que não entrei dentro do campo, não me meti, né? Quando dá essas confusões, eu prefiro ficar fora e deixar os jogadores resolverem. Precisa disso, né? No quadro Eu Empreendedor desta segunda-feira, você vai saber porque uma empresa de polpa de frutas está se destacando no mercado regional. Um dos segredos pode ser a origem dos produtos utilizados. Meu nome é João Lima, eu sou diretor comercial e de marketing da empresa Nossa Fruta Brasil. A Nossa Fruta Brasil surgiu há 10 anos atrás, certo? Em Pereiro, com uma ideia de aproveitar a oferta de frutas que tinha na região, né? Ela passou aí 5 anos em um regime de teste, ganhando experiência e conhecimento na produção de polpas de frutas naturais. E a partir do seu 5º ano de atuação, ela passou por mudanças estratégicas, como uma mudança de marca, criou uma estratégia de expansão e uma estratégia comercial. A gente teve um grande desafio que foi o de dar visibilidade para essa categoria, né? Como é uma categoria que é pouco assistida dentro do ponto de venda e tinha uma expressividade pequena, o lojista, o supermercadista costumava não acompanhar muito, né? Então, como a gente conseguiu mostrar os diferenciais nossos de atuação dentro do ponto de venda e o quanto que ele poderia ganhar com nossa fruta, o cenário começou a mudar. A nossa fruta ela vem crescendo num ritmo muito forte, né? Desde o começo a gente vem crescendo aí num ritmo que a gente até brinca de startup, né, a 2 dígitos por ano, e a gente tem uma projeção de crescer mais ou menos uns 20% esse ano, né? Hoje a gente tem uma área de atuação de 6 estados, né, mais ou menos aí 160 cidades, então a gente quer fortalecer a nossa presença nos estados onde a gente já atua. Considero muito importante identificar uma demanda de mercado, né? Principalmente uma demanda que ela esteja sendo pouco ou mal atendida, né? E a partir disso você criar uma estratégia de atuação, uma estratégia de atendimento, seja com um produto diferente, seja com um serviço diferente, e não desistir da sua ideia, né? Acho que tem muitos empreendedores que acabam desistindo no primeiro ou no segundo percalço, mas é importante muita resiliência nesse processo de construção de um negócio que nós também estamos construindo. A gente é uma empresa muito jovem. Uma programação especial está celebrando durante toda esta semana a Festa Anual das Árvores, promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria do Meio Ambiente. As atividades começaram hoje no Parque do Cocó, aqui em Fortaleza.
O tema da programação esse ano é a compostagem, transformando resíduo orgânico em adubo. O objetivo é contribuir com a importância de preservar o meio ambiente, estimulando ações simples. Neste ano são 117 municípios participando simultaneamente com diversas atividades. Oficinas de compostagem, plantio de árvores, trilhas, dentre outras. E a ideia é que as pessoas participem ativamente, porque é só assim que a gente vai conseguir mudar. É um esforço permanente para o bom convívio e o respeito à natureza. Medidas que estimulam um maior contato das pessoas com o ambiente natural. E essa boa relação só vai durar por muito mais tempo se for aproveitado, inclusive, os restos que a natureza produz. A gente tentou unir a questão das árvores, com resíduos sólidos, com os lixos, e chegamos no tema da compostagem, que é justamente a reciclagem da matéria orgânica, que a natureza já faz, e a gente tenta ensinar as pessoas como imitar a natureza. Mas o que seria essa técnica da compostagem? Melhor, como a gente pode levar essa técnica para dentro de casa e assim ajudar ao meio ambiente? O Eduardo vai ensinar para a gente um exemplo de compostagem, que pode ser feito em casa. Com uma experiência simples, se consegue um adubo. É possível produzir um adubo orgânico em casa. Com o quê? Com as sobras, com os restos que a gente produz na cozinha. Por exemplo, aqui eu peguei um balde, já estou reutilizando, um plástico que iria talvez ser destinado de uma forma não adequada. Então já eu reutilizo o plástico. Isso aqui é um balde que você pode pegar numa panificadora, por exemplo. Um balde de margarina, e fiz alguns furos, porque o interessante é que esse processo aqui tem oxigênio passando. O que vai interessar nesse processo é a decomposição aeróbica. Então a gente vai aqui, isso aqui foi gerado agora de manhã aqui no parque, certo? Então, casca de banana, a casca do maracujá, a gente vai fazendo camadas, certo? Coloquei aqui camadas. À medida que eu vou preenchendo com a camada úmida, eu pego a folha seca, pode ser da varrição de um pátio, de um quintal de uma casa, ou também algumas lojas especializadas de jardinagem, eles vendem essa raspa de madeira já pronta. Então aqui eu peguei do parque mesmo, certo? Folhas secas e vou fazendo camadas. Essa decomposição vai gerar o chorume. Então, para isso, a gente tem um balde, outro balde para coletar esse resíduo líquido, certo? Que também vai servir como adubo. Nesse balde a gente não furou, certo? Só furou aqui dos lados para aerar, é interessante ter o oxigênio. Então, o que a gente faz? Bota um dentro do outro. Isso, a gente empilha, Coloca uma tela, que é para não passar o resíduo orgânico, a parte sólida, no caso. E coloca aqui. Pronto. Esse chorume vai ser coletado aqui. Você também pode, de repente, fazer um furinho aqui do lado do balde e colocar uma torneira para coletar esse adubo líquido, que também pode ser usado para, por exemplo, borrifar na folha de uma árvore, no seu canteiro. Também vai servir como adubo. Encheu esse balde, Esse balde vai ter que ficar em descanso mais ou menos de 1 mês e meio a 2 meses. Vai ter que ficar em descanso, que vai estar acontecendo o processo de decomposição, as bactérias, os fungos, vão transformar esse material em adubo. Deixou o balde em descanso, vem com a tela aqui, certo? Colocou, a tampa, a gente faz o furo na tampa. A gente vai querer só o aro, Colocou aqui. Vem com outro balde também furado, certo? Furado dos lados, furado no fundo. Repete o mesmo processo que a gente repetiu nesse balde aqui. Passou 1 mês e meio, 2 meses, só faz a troca, certo? Esse balde aqui que já estava com o material, o composto vai estar preparado, aí você usa no canteiro, aduba uma árvore, e já deixa o que não estava preparado aqui. E assim vamos ver cada vez mais imagens como essa. Gente e natureza do mesmo lado. A natureza traz paz para nós. Preservar mais e cuidar mais do que nós temos.
Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura. Boa noite para você, aproveita bem o feriado amanhã. A gente se encontra a partir das 6h30 da noite aqui. Te espero. Até lá.